Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita na OAB São Paulo, atuante nas áreas de Direito Civil e Direito do Consumidor. Eu vim dar aí satisfação para vocês sobre as 2 últimas semanas, nas quais eu não publiquei vídeo, porque eu estava com gripe, eu peguei uma gripe muito forte, fiquei rouca, por isso eu não consegui aí trazer um vídeo para vocês. É o seguinte, pessoal, como prometido, eu trouxe aí, né, uma parte 2 da Lei Magnitsky, né, e também cheguei a causar aí uma polêmica, né, esse vídeo, último vídeo aí sobre a Lei Magnitsky, eu publiquei nos canais e no TikTok, né, me rebateram sobre a questão da Lindb. Nessa parte 2 eu falarei sobre exatamente o que é a Lei Magnitsky e quais são as sanções previstas, né, dessa Lei Magnitsky. E por que eu continuo reiterando a minha opinião de que ela não fere a soberania nacional. Bom, pessoal, a Lei Magnitsky ela se tornou global porque ela inspirou, né, legislações de outros países, né, no mesmo nível social e econômico dos Estados Unidos, e é uma lei que ela coíbe, né, ela destaca aí a impunidade, né, a coibição da impunidade em relação a pessoas que se utilizam de abuso de poder, de autoridade, né, e usam da corrupção para a violação dos direitos humanos, né? Por isso que ela se tornou uma lei global a partir de 2016. E agora nós vamos entrar nas sanções previstas, né? Uma delas a gente já sabe qual é, né? Né? No caso foi para o Alexandre de Moraes, a restrição de visto, não só pelo governo americano, mas também pode ser feito pelos outros países que aderirem a essa lei global, tá? Essa lei Magnitsky. E por que eu acho que não fere a soberania nacional, tá? Porque, pelo menos nessa parte aí, ela não está punindo, né, o país, tá? Ela não está punindo a soberania de um país, e sim ela está punindo somente a pessoa individualmente, tá? O que contraria o artigo da Lindb. Ela não pune o país num todo, o país no coletivo, né? O país, né? O governo brasileiro, né? O coletivo no governo, ela não está punindo aquele país, ela não está aplicando sanção ao país, ela está aplicando sanção somente a uma pessoa, tá? Além da restrição de visto, né, do cancelamento do visto daquela pessoa que pode ser responsabilizada, existem também sanções econômicas, já falando, não sanções econômicas ao país, sanções econômicas àquela pessoa. Por quê? Para prevenir, né, que haja uma violação patrimonial também da pessoa que tenha seus direitos violados, né? No caso do Magnitsky, né, as autoridades russas também quiseram utilizar o sistema bancário dele, né, de forma indevida, né? Por isso a lei já foi criada também com essa finalidade, tá? Eu acredito também que essas restrições financeiras, né, de transações financeiras e também o congelamento de bens seja com caráter indenizatório também. Se for comprovado que houve uma violação de direitos humanos, tenha uma indenização certa, né? Tanto para a pessoa que teve seus direitos violados, quanto para os familiares daquela pessoa, os herdeiros daquela pessoa, né? Caso essa pessoa tenha falecido, né? Que nem foi no caso do próprio Magnitsky. E por que eu acho que não fere a soberania nacional? Como dito no vídeo anterior, existem 2 ramos do direito internacional, o público e o privado.
tá? O público fala sobre a soberania de um país. Já o privado fala sobre o indivíduo em si só, tá? O indivíduo próprio como sujeito de direitos internacional, tá? São as relações privadas. E eu acredito, né, como essas sanções da Lei Magnitsky, né, elas foram aplicadas a uma pessoa só, né, que foi o Alexandre de Moraes, né, e não ao país, né, não foram sanções econômicas, né, ao país em si, né, eu acredito que isso não fere a soberania nacional. Né? Um caso que houve ameaça de ferir a soberania foi no caso da Lei Maria da Penha. Tá? Há um bom tempo atrás, né, bem no início do canal, eu fiz um vídeo sobre a história da Maria da Penha. E o caso dela chegou até a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, e a Corte Internacional de Direitos Humanos também. Né? E como tinha vários países já que tinham legislações que coibiam a violência contra a mulher e o Brasil não tinha, a própria OEA, né, ameaçou aplicar sanções econômicas ao próprio governo federal, no caso, né, a soberania nacional, caso se não aplicasse, né, se não criasse uma lei que coibisse, né, a violência contra a mulher. Então, nesse caso, sim, é uma questão de ordem pública, tá? Tinha que criar uma legislação que protegesse uma boa parte da população brasileira, que são as mulheres, tá? Nesse caso, só tem uma pessoa que vai ter prejuízo, né? Isso se tiver, tá? Eu não conheço o Alexandre de Moraes, tá? Não sei se ele realmente fez isso, tá? Não vou puxar para esse lado político, né? Mas é somente ele que vai arcar com isso, tá? Não vai ser uma parcela da população brasileira, tá? Não vai ser o país Brasil, tá? Então é um CPF, não é o CNPJ Brasil, tá? Não é o Palácio do Itamaraty, tá? Não é o Brasil em si como soberania, é só uma pessoa, tá? Então isso não fere a soberania nacional, porque é só uma pessoa que está sendo responsabilizada, tá? Não é o país que está sendo, não é uma questão de ordem pública, é uma pessoa só. Então eu acredito que essa lei não vá, né, que essa sanção ao Alexandre de Moraes não vá ferir a soberania nacional, tá? Porque não vai atingir uma parcela da população brasileira. Aí sim, se atingisse uma parcela da população brasileira, aí sim, tipo, não, tá atingindo a soberania nacional, tá atingindo o povo brasileiro, né? Então, vão aplicar sanções econômicas, enfim, vão fazer cair a Bolsa de Valores, enfim, né, vão causar uma catástrofe aqui para, né, para dar prejuízos ao povo brasileiro, né? Mas não, é uma pessoa só que está arcando com isso, é um CPF só, não é todo mundo que vai ser atingido por isso. Então, essa é a minha opinião, tá? Bom, aí vocês dão a opinião de vocês. Eu acho que não cabe a Lindbe nessa situação, apesar da Lindbe regulamentar essa questão, mas eu acho que não cabe, né? Porque não vai ferir a soberania, né? Não vai ferir o Brasil em si, tá? O Brasil como CNPJ não vai ferir, tá? É só uma pessoa que vai arcar com isso, aí é problema dessa pessoa. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu quero que vocês comentem, compartilhem, tá? Também reiterando que falaram para mim no TikTok, eu acredito que não, tá? Não fira a soberania nacional, né? Porque não vai atingir o povo, não vai atingir a nação, né? Então, esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, no Threads, no TikTok, tá? E no Instagram, tá bom? Quero que vocês comentem, compartilhem, curtam, tá? Com respeito, tá bom?
O que eu trago aqui não é uma questão política, porque vocês estão vendo que eu não estou puxando para partido X ou Y, para ideologia política X ou Y, só estou falando o que diz a lei, tá bom? E eu acredito que não fira, porque não vai ser uma... Ninguém tá punindo a nação brasileira, tá? E sim somente uma pessoa, tá bom, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Realmente eu não consegui nem semana passada, nem na outra, né, por causa da minha gripe. Então, eu prometi, né, que ia trazer uma parte 2 com as sanções, né, e se isso realmente fere a soberania, eu acredito que não, tá? Porque isso não vai causar uma catástrofe, né, não vai ferir, né, apesar de ter muitas críticas, eu vi, pesquisei, né, tem muitas críticas que pode ferir a soberania nacional, mas eu acho que isso não vai afetar muita coisa, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês. Semana que vem não vai ter vídeo, tá? Porque eu vou fazer uma viagem, tá? Então tá bem corrido, por isso que esse vídeo foi um pouco mais curto do que o outro. Mas depois eu vou trazer um vlog aí, vou fazer um vídeo aí, vai ter fotos no meu Instagram, né? Quem me segue no Instagram e no TikTok vai ter muitas fotos dessa viagem, tomara que eu consiga tirar muitas. E depois eu falo para vocês sobre o vlog dessa viagem, tá? Eu não vou falar para onde, e depois vocês vão ver, eu vou falar como que foi meu ponto de vista, né? Porque vai ser minha primeira vez nessa capital. Então, aí eu falo para vocês qual foi meu ponto de vista, né, da minha profissão em si e como que é por dentro aí das coisas, né, do nosso Poder Judiciário Nacional. Um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!